Ok, pessoal, então vamos para mais um vídeo sobre animação com o Photoshop, tá bem? Dessa vez vamos aprender uma técnica nova de animação, onde a gente vai deixar o Photoshop trabalhar para a gente, tá? É, Existem duas formas, a gente já sabe, existem duas formas de trabalhar com o Photoshop, fazer animação com o Photoshop. Na verdade, três, que a terceira a gente ainda vai ver ainda, tá? Então, a primeira que é trabalhar quadro a quadro, que é basicamente o que a gente tem feito até agora. Vamos trabalhando quadro a quadro, especificando o que a gente quer colocar em cada quadro. E a segunda técnica é deixar o Photoshop criar os quadros para a gente, tá? E aí você deve estar perguntando assim, ué, mas por que se o Photoshop pode trabalhar todos os quadros, fazer todos os quadros, por que eu não coloco ele para fazer? Porque nem sempre é a técnica que a gente vai usar. Algumas vezes a técnica que a gente quer usar exige que seja quadro a quadro. Por exemplo, a técnica do palitinho dançando, né? Do boneco de palito dançando. Exige que seja quadro a quadro, não tem como fazer diferente, entendeu? A técnica da roda também precisa ser quadro a quadro, não tem como ser diferente. Porém, algumas animações dá para fazer o Photoshop criar os quadros com a gente, que é basicamente o que a gente vai fazer aqui agora. Na próxima aula a gente vai ver a terceira possibilidade de fazer animação de Photoshop, mas por enquanto vamos ficar com essa daqui. Vamos lá então? Ok. Então o que a gente tem na tela, então o que a gente tem na tela é o nosso carro, tá ok? E eu preciso fazer esse carro se deslocar, dá a impressão que está se deslocando de um lado para o outro, tá? É, Aqui no meio é o que a gente chama de tela de pintura, tá? Essa tela de pintura é muito pequena para o que eu quero, então eu preciso aumentar a tela de pintura, porque do jeito que está aqui ele é muito pequeno. Então eu vou aqui na imagem, tamanho da tela de pintura, tá? E eu quero a largura que está de 300, eu vou colocar essa largura de 1200, tá? Vou exagerar. Não vou mexer na altura, vou deixar aqui, tá? Esse pontinho significa que o objeto que eu tenho, ele vai ficar centrado na nova tela de pintura. Então eu vou dar OK. Pronto, como vocês podem ver, a tela de pintura cresceu e o objeto ficou centrado de acordo com o que a gente pediu. Legal? Bom, aqui começa a técnica nova. O que a gente iria fazer, das outras formas que a gente fez até agora, é criar uma camada, colocar o carro numa posição, criar outra camada, colocar o carro em outra posição e assim sucessivamente. Dessa vez não, dessa vez a gente vai fazer bem diferente. Vamos deixar o Photoshop fazer isso pra gente. Então, onde tem aqui na linha do tempo, criar quadro de animação, lembrando que se não estiver aparecendo a linha do tempo, vai lá em janela, linha do tempo, tá? Então, criar quadro de animação, clico, vai aparecer lá já o primeiro quadro de animação e eu vou pegar o meu carro com a ferramenta mover e vou colocar o carro bem, tipo quase entrando na tela de pintura. Tudo bem? Ok. Então, em seguida, eu vou criar um novo quadro. No novo quadro, com o quadro 2 selecionado, eu vou colocar o carro agora quase saindo da tela de pintura. Pronto. Então, coloquei no quadro 1 ele entrando na tela de pintura e no quadro 2 ele saindo da tela de pintura. Observem que eu estou só com uma camada só. Não tenho nada, bem diferente das outras técnicas que a gente estudou até agora. Bom, o que é que a gente vai fazer agora? Vai pressionar o Shift e clicar no quadro 2, tá? Então eu estou estabelecendo para o Photoshop, eu estou dizendo ao Photoshop, ó, começa aqui e termina aqui. Então começa no 1 e termina no 2, ok? Entre o 1 e o 2 eu quero que você faça o seguinte, aqui embaixo ao lado de onde tem mais, tem um íconezinho aqui, tá? Que faz a transição. Eu vou clicar nesse ícone aqui. Na nossa animação, a única coisa que está acontecendo é que o carro está mudando de posição. Ele não está mexendo na opacidade, nem está mexendo em efeitos. Então eu vou deixar só posição selecionada, ou seja, a única coisa que está acontecendo aqui é mudando a posição. E eu vou dizer para ele colocar 5 quadros entre o início e o fim. Entre o início e o fim, eu quero que ele coloque 5 quadros. Vamos aumentar um pouquinho de 5, vamos colocar 6. Pronto. E agora eu vou dar OK.
Observa que ele já criou aqui os quadros pra gente, tá? E se eu der um play, tá aí o carro andando. Entendeu? Não tem camada diferente, não tem nada. Ele fez a animação pra gente. Ele faz direto essa animação sem necessidade de ficar criando quadro a quadro. Ok? Vamos visualizar então agora o que a gente faz. Ctrl Alt Shift S para salvar para a web. Se quiser visualizar. Aí o carro andando, tá vendo? Do jeito que a gente queria. Beleza? Confere só o tamanho com a quantidade de cores. Se tiver perfeito, é só salvar. Vou chamar isso aqui de carro andando. Vou substituir porque ele já tinha sido feito antes, né? Vamos visualizá-lo. Aí ele, ó, salvo e funcionando, entrando e saindo e se movendo. Se você quiser, você faz de novo, aumenta o número de quadros para dar uma sensação melhor de deslocamento, ou aumenta a quantidade do tempo, que a gente já viu como é que faz também, altera o tempo, tá? Aí é com vocês, brinquem à vontade com o arquivo. Legal? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vocês estão lembrados que a gente fez aquela bolinha subindo e descendo no primeiro vídeo? Tá? Se não lembra, eu vou colocar o card aqui em cima para vocês darem uma olhada. Naquela bolinha a gente construiu o movimento quadro a quadro. Então a gente pegou a bolinha, colocou no canto, criou uma camada e foi fazendo isso. Criou outro quadro, outra camada, outra posição da bolinha e a gente foi fazendo. Tá? Então nesse caso dava para a gente fazer usando essa técnica. Então vamos fazer aqui para a gente ter uma ideia. Eu vou clicar aqui em novo. Vou colocar uma largura, pode ser 250, mas eu vou colocar uma altura de 700. Vou criar. Eu vou criar uma camada nova. Mudar essa. Vou agora criar a bolinha. Ela tá com essa cor aqui. Vamos mudar para amarelo. Pronto. Acabou ficando branco com branco, não deu para ver, né? Beleza. Então, criar quadro de animação. 2. No 2, se faltou aqui, no 2 eu quero que a bolinha esteja aqui em cima. Então, entre o 1 e o 2, vamos colocar 5 quadros, mudando só a posição. Agora entre o 7 e o 8, 5 quadros, mudando só a posição. E aqui ficou a animação. Olha aí. Beleza? É isso aí, galera. Agora já sabe, né? Só salvar e por aí vai. E é feita a animação. Lembrando, vai ter técnica, vai ter hora que você precisa usar a técnica de quadro a quadro, que é criar cada movimento, criar cada posição. E há momentos em que você pode fazer, deixar o Photoshop fazer isso para você. Aí você escolhe na hora de fazer qual que melhor se adapta ao teu trabalho. Ok? Valeu, a gente se vê na próxima. Fui!